Boa tarde, pessoal, beleza? Professor Eduardo aqui na área mais uma vez, com 6 minutinhos de atraso, né? Mas estamos aqui na nossa live ao vivo, né? Trazendo aí mais conteúdos, né? Que vão fazer a diferença aí na área de manutenção de celulares, né, assistência técnica, lojas, atendimento, marketing, enfim, o meu intuito aqui é trazer para vocês uma série de lives, né, para que vocês possam entender como é que funciona, né, esse mercado de smartphones. É um mercado muito amplo, às vezes você pode pensar que você vai lucrar só com conserto, mas tem a parte de vendas, pessoal, tem a parte, como eu falei na live de ontem, né? Tem uns nichos que você pode ali focar e ter resultados aí significativos, ok? E sem mais delongas, vamos aqui para o nosso conteúdo de hoje. Deixa eu mudar aqui a tela do PC, ok? Pessoal, é o seguinte, né? Quem já é inscrito no canal, sejam muito bem-vindos, mais uma vez, obrigado por estar sempre aí participando das nossas lives. Já diz do local que você está falando, né? Qual é o seu nome. Ó, minha amiga aí, Josiane Moura. Boa tarde. José Lima. Vamos almoçar já, viu, José? Livezinha aqui de 30 minutos. 12h30 a gente encerra a nossa live e em seguida a gente vai almoçar. Pessoal, então, né, sejam muito bem-vindos. Quem é inscrito no canal, como eu falei, obrigado por estar participando. Já dá um toquezinho aí no joinha, compartilha essa live com o máximo de pessoas possíveis que você conheça da área, que você quer que entre na área, que você acha que um conteúdo relevante vai fazer a diferença. Esse saquinho cinza que tá na mesa, o cinza claro, sem ser do Mercado Livre. Beleza? E aí, não é? Já se inscreve no canal, se você não é inscrito, ok? Porque todos os dias, pessoal, de segunda a sexta, eu estarei fazendo live, né? De assuntos variados, por isso que é muito importante que se você tem alguma dúvida relacionada à área de manutenção, certo? A área de celulares, smartphone, qualquer que seja a dúvida sua, deixa nos comentários que eu vou fazer uma live exclusivamente para você. Por isso que é extremamente importante a participação de vocês para que eu possa entender, não é, qual é a dúvida que você tem para mim de lhe direcionar melhor aí nessa área topíssima, ok? Pessoal, então esse assunto aqui que eu vou falar hoje, ele é um assunto que eu decidi falar hoje pela manhã. Porque eu estava falando com um amigo meu ali pertinho, que provavelmente pode assistir essa live aí mais tarde. E aí, o que eu vejo muito, pessoal, o que eu vejo muito mesmo nessa área, nesse mercado, são pessoas que não têm conhecimento nenhum, né? Tá começando do zero, fazem assim, cara, monta assim um laboratório melhor do que o meu, laboratório de cinema, investe alto, 30, 40, 50 mil reais, num mercado que não tem assim nenhum conhecimento, né? A gente não tem assim, o conhecimento zero, certo? Muitas dessas pessoas que fazem esse investimento alto, né? A maioria, eu acho que posso dizer, pessoal, até 50% dessas pessoas ou mais, elas desistem e vendem os equipamentos, queimam os equipamentos aí, né? OLX, vende para um conhecido, ou guarda numa caixa, para ver depois se anima novamente, para começar no mercado. Outras, né, ficam desesperadas porque investiram alto e querem reaver aquele investimento novamente. Mas só que esse processo na qual eles ficaram ali procrastinando, eles travaram. E aí não conseguem desenvolver. Aí fica, professor, eu estou com a bancada aqui lotada, não sei o que fazer, não tem serviço, né? Não sei usar as ferramentas, não sei usar uma câmera térmica, não sei usar um osciloscópio, não sei usar uma fonte, não sei usar um multímetro. Porque ele se depara ali com uma bancada lotada e ele fica perdido, certo?
Então é isso que acontece muitas vezes, pessoal, nesse mercado de manutenção. Então você tem que investir nas ferramentas certas. Não adianta você se lotar de informação, porque aí vai gerar uma confusão generalizada na sua mente. Ok? Então vamos aqui para o nosso primeiro tópico dessa live de hoje. Vamos aqui. Ponto 1, né? A ilusão do mais é melhor. Então, quanto mais ferramentas, melhor. Né? Quanto mais ferramentas, melhor. Aí você investe, não é? Você investe compulsivamente em ferramentas, mas aí falta dinheiro para abrir a tua loja, né? Falta dinheiro para uma estratégia, para um front-end, né? Para um negócio de frente, balcão, fachada de loja, ar-condicionado, mas aí a tua banca está abarrotada de ferramenta, mas na hora que tu pega para capar, não tem dinheiro, porque o dinheiro que você tinha, você comprou tudo o que você queria, por quê? Porque você viu ali no Instagram as ferramentas dos veteranos, vixi, o cara ali tá usando uma câmera térmica, eu quero uma câmera térmica. Ah, o cara ali tem uma cadeira game, eu quero uma cadeira game igual dele. Ah, o cara aqui tem um notebook, tem um Mac, eu quero um Mac. Ah, o cara aqui tem 3 estações na bancada, uma para cada estágio do reparo. Não, então eu vou colocar 3 estações. Ah, eu tenho 2 estações de... Pessoal, aí fica aquele negócio assim... É acumulador mesmo, tá entendendo? E aí, fica essa pressão interna, né? Você, das redes sociais, de você ter tudo, né? Ter tudo. E aí você quer ostentar para você mesmo. Você quer ostentar para você mesmo, para satisfazer o seu ego. Porque enquanto isso, você poderia estar gerando conteúdos, é o que eu falo, cara, tu tá com uma bancada top, então gera conteúdos aí para rede social, né? Então pega conteúdos e já que tu tá com uma bancada aí top, vai gerando conteúdo para pro teu Instagram já ficar bem engajado, para os teus futuros clientes ver que tu tem uma bancada top. O cara tem uma bancada top, mas não divulga que tem a bancada top. Pessoal, porque uma bancada top, ela por si só, ela é mais de 50% da conversão de um serviço. Uma bancada bem arrumada. Por quê? Porque o cliente ali, você não se encanta, até o cliente ele se encanta quando você tem uma bancada aí bem equipada. Poxa, meu irmão, esse cara aqui conserta tudo. Então, tem a questão de você entender que num futuro mais próximo você vai querer um retorno real. E essa questão da ostentação vai se tornar um peso para ti. Ok, pessoal? Faz sentido? Vocês conhecem alguém que está nessa linha aí que eu estou falando? Então, pessoal, acabem com essa ilusão. Comecem com o básico, com o essencial, porque até então a área de manutenção hoje ela está mais complexa, né? Hoje, como eu falei na live de ontem, tem vários nichos que você pode investir. Né? Se você não viu a live de ontem, você pode assistir novamente. Aí no meu canal tem vários nichos que você pode investir, cada qual com a sua variação, né, de investimento, né, para você atuar ali com toda a autoridade, todo o foco naquele mercado que realmente dá um retorno muito significativo. Ok? Ponto 2. Vícios em equipamentos e os seus perigos, né? Aí você vai entrar em despesas necessárias, comprar a ferramenta que vai ficar encostada. Se vocês verem aqui o meu laboratório, eu tenho muita ferramenta encostada. Mas é porque eu gosto de testar ferramentas, né? Porque como eu dei aula presencial durante muito tempo, e eu vendia ferramenta, eu tinha que testar as ferramentas para poder para me poder entregar a melhor ferramenta aí para os meus alunos presencialmente, entendendo? E aí nesse acúmulo você acaba estourando cartão no AliExpress, no Mercado Livre, né? Enfim, entendendo? Aí como eu falei, ferramentas paradas é dinheiro parado. Você poderia estar investindo em quê? Em acessórios, investindo numa página, numa landing page, no seu Instagram, na sua loja, num fardamento. Então é tudo assim uma falta realmente de foco, né, no que realmente importa. Porque vai chegar um dia, como eu falei, que você vai querer reaver esse dinheiro novamente.
E outras coisas, pessoal, tem muitas ferramentas que elas também ficam desatualizadas. Ela não vai fazer mais o trabalho que ela era para fazer naquela época. Né? Assim como estação de solda. Eu falo muito para você ter uma assertividade muito grande em comprar a ferramenta certa. Por exemplo, eu tenho uma estação aqui a estação de solda que tem 7 anos, 10 anos, eu acho. Que está comigo há muito tempo. Porque naquela época eu comprei a melhor ferramenta, né? Comprei a ferramenta mais cara, mas em compensação eu estou aí mais de 5 anos, mais de 7 anos sem investir nessa ferramenta, comprando apenas os insumos necessários, ok? Então é isso aí, vamos aqui para nosso próximo ponto. O valor da técnica e do conhecimento, né? Esse ponto, pessoal, eu pego muito nesse ponto. Ferramenta não conserta celular sozinho, não é? É uma junção de o conhecimento e a técnica que você tem junto com o equipamento, né? Porque quando você tem a técnica e o conhecimento, você já sabe como você vai usar aquela ferramenta, como você vai aplicar ela, como você vai calibrar, né, para não piorar a situação, para não danificar o celular, porque às vezes você quer trabalhar com uma placa que tem solda LD free, que a estação não é LD free. Aí você acaba matando a placa. Você conserta um setor e mata outro. Tá entendendo? Então tem essa questão. Então ferramenta não conserta sozinho. Você tem que aplicar a técnica e o conhecimento junto com a ferramenta. Uma câmera térmica, eu tenho que controlar, eu tenho que fazer um controle de temperatura, né, para encontrar ali um aquecimento de 30, um consumo de 60, 40, 50 miliamperes, consumo muito baixo, então tem que ter um controle na câmara térmica. Estação de ar, mesma coisa. Aqui na minha estação de ar e na minha estação de solda, eu tenho 3 temperaturas ajustadas, porque cada temperatura é para um reparo, tá entendendo? Então, exemplos de reparos feitos com poucos investimentos. Tá entendendo? Então, tem reparo que eu faço que eu só utilizo o ferro de solda. Eu não preciso ter 3 ferros de solda. Eu posso ter 3 ferros de solda na minha bancada, mas eu só utilizo um. Por quê? Porque a minha técnica e o meu conhecimento estão aprimorados. Né? Porque essas habilidades que eu vou adquirindo aí todos os dias, né, treinando, em vez de eu estar curtindo o Instagram, espionando que é a ferramenta nova ali que o fulano comprou, você deveria estar aprimorando as suas técnicas e o seu conhecimento, ok? Pessoal, isso aí é muito, muito importante. O valor da técnica e do conhecimento não tem preço, né? Como eu costumo dizer, conhecimento não tem preço, ok? Então vamos voltar aqui. Ponto 1. A ilusão de quanto mais ferramentas, melhor. Pessoal, esquece isso. Investe nas ferramentas certas, certo? Nas ferramentas certas. E também paralelamente, você tem que investir em conhecimento, né? Você tem que entender o que é que você quer a médio e longo prazo. Eu quero abrir uma loja, quero fazer um delivery, tem que comprar uma moto, enfim. Você tem que fazer um planejamento muito assertivo. Porque aquelas ferramentas ali, como eu falei, ali pode ser uma frustração para você. Ponto 2, né, esse vício que você tem de comprar e aí você poder estar investindo esses valores, esse valor que você investiu numa despesa necessária na sua loja, certo? Na sua fachada, no seu Instagram, fazendo um marketing, criando uma logomarca, ok? Ponto 3, né, valor e técnicas, o valor da técnica e do conhecimento. Vamos para o ponto 4. Quando investir em equipamentos, né? Quanto é que eu vou investir? Como? Quando? Como? Até quanto tempo? Você tem que fazer uma análise de fluxo. Você vai fazer um fluxo. Eu tenho aqui um investimento de 40 mil para investir na minha assistência técnica. Você não vai gastar os 40 mil com ferramenta. Né? Você tem que fazer ali toda uma análise com esse fluxo de dinheiro que você tem para abrir o seu negócio. Pessoal, eu estava comentando com uma pessoa ontem, a minha demanda de reparo aumentou muito mesmo, muito mesmo. Né? Para quem não sabe, eu dei aula, não sei se eu acho que vocês não devem saber, mas eu encerrei a minha escola no ano passado.
2023 eu acho que eu encerrei a escola, hoje eu estou focado somente em reparo, só atendimento a empresas. Né? 80% do meu mercado hoje é corporativo, 80% a 90%. Eu atendo empresas consertando celulares em quantidades. Então hoje eu faço um atendimento mais corporativo, ok? Então eu entendi, né, o mercado e estou seguindo uma nova estratégia, né? Porque você tem que entender as fases que você está passando. Então você tem que analisar se você está entrando, ó, eu vou investir tanto na loja, investir tanto no meu marketing, investir tanto na minha assistência técnica, investir tanto em conhecimento. Aí outra coisa, você tem que entender a sua demanda, né? Então, eu não vou comprar investir milhares de reais em equipamento de soldagem se eu estou iniciando onde o meu foco é troca de periféricos. Então, você não precisa ter uma estação de ar de 3, 4, 5 mil reais, porque uma de R$ 1.000 vai atender a tua necessidade, tá entendendo? Então você tem que entender quais serão as suas demandas, tá entendendo? E isso aí, né, o ROI, o retorno sobre o investimento, que é eu aplico muito aqui na minha assistência técnica, todo o dinheiro que eu estou investindo, eu tenho que ter esse retorno. Eu não tenho mais o luxo de ter dinheiro parado, pessoal. Eu não posso ter mais esse luxo de ter ferramenta que não me dá retorno, desculpa, corrigindo. Não posso, eu tenho que estar todo tempo girando em dinheiro em ferramentas que elas me deem um retorno mais rápido possível. Por quê? Porque a demanda hoje ela tem que entrar e sair. Se ela entra e sai, entra e sai, entra e sai. O cliente hoje ele não quer mais esperar um dia para receber o aparelho. Ele quer que tu chegar na tua assistência técnica e tu tem que estar com aquelas ferramentas de diagnósticos que fazem os reparos rápidos. O cliente bota o celular no bolso e paga e vai embora, ok? Então esse é o ponto 4. Ponto 5, evitando comparações e focando no crescimento, né? Cada realidade é diferente, né? Cada um tem a sua demanda, pessoal, né? Cada um tem a sua loja. Não adianta você querer se focar no seu vizinho. Às vezes o seu vizinho já tem 10, 15 anos de bancada, 5, 10, 15. Então, ele tem uma realidade. A sua realidade começando vai ser outra totalmente diferente. Mas as estratégias, pessoal, né, as estratégias e metas é curto, médio e longo prazo. Eu costumo dizer que a área de manutenção ela dá um retorno muito rápido. Né, muito rápido mesmo. Você consegue fazer ali 3, 5, 7, 10 mil reais muito rápido. É só você aplicar a estratégia correta. Então, o meu intuito, né, aqui nessas lives é fazer com que vocês enxerguem isso, qual a melhor estratégia a curto, médio e longo prazo. Né, por isso que eu peço a vocês, para vocês entrarem no grupo do WhatsApp, né, compartilhar esse grupo também, para vocês botar, para a gente ter o máximo de pessoas possíveis, né, nessas lives dentro do grupo, porque sempre vai ter uma pessoa. Na verdade, né, sempre não, muitas pessoas elas querem mudar de vida. E a área de manutenção, assim como ela mudou a minha vida, eu trabalho a vida inteira, pessoal, com manutenção há mais de 30 anos. Eu tenho 4 filhos, todos eles são educados, a casa que eu tenho, os imóveis que eu tenho, carro que eu tenho, tudo foi conquistado através da área de manutenção de celulares, certo? Então você tem que entender essas estratégias, certo? E aí você vai construir sua própria. Você vai entender. Pessoal, quando você pega a velocidade, não tem mais quem te pare. Né? Não tem mais quem te pare. Né? E aí eu estou compartilhando um pouquinho desse conhecimento que eu tenho, né, com vocês, para vocês entenderem. Pessoal, não dê aquele passo muito longo que vocês vão rasgar o fundo das calças. Tem que ser hoje. Pessoal, eu quebrei muita cara, eu já perdi muito dinheiro em relação a vários negócios que eu me meti. Hoje eu sou muito cauteloso, já tentei sair da área da manutenção, já tentei fazer outras coisas, sempre voltei para a manutenção com novas estratégias, porque eu entendo esse mercado e eu consigo dar os movimentos, fazer os movimentos certos para ter os retornos que eu quero. É muito incrível essa área. Tu é doido? Então tem que ter... Pessoal, ponto 5, evitando comparações e focando no teu crescimento. Porque o que é que acontece, né? Poxa, é como eu falei, não adianta você querer se comparar com um cara que já tem muito tempo de bancada. Não adianta você querer se comparar comigo. Não adianta você se comparar com um cara do WhatsApp ali, do Instagram que você segue, que já tem muitos anos. Não existe isso. Foca na tua realidade, foca no teu aprendizado, foca no teu crescimento. Cria uma estratégia. Eu acho que
muitas vezes a estratégia que você tem, eu acho que é a estratégia do vizinho, né? Muitas vezes nenhuma estratégia certa você tem para poder fazer com que o seu negócio se alavanque, né? Vamos aqui para o último ponto. Pessoal, o intuito da nossa live é rapidinho, é terminar todos os dias 12h30, certo? Por isso que é importante vocês trazer um ponto, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, não sei se todos estão aqui já estão atuando, sempre tem uma pessoa que não está, ainda está estudando, analisando o mercado. Comentem o que comentem qualquer assunto que eu possa trazer nas próximas lives. Por enquanto, né, quem está determinando aí o cronograma das lives sou eu, beleza? O índice, né? E aí vamos para o ponto 6. Lucrando com o que você já tem, né? Pessoal, porque muitas vezes o que te bloqueia, poxa, eu tenho uma estação simples, tenho um ferro de solda simples, tenho uma separadora, tenho um multímetro, mas eu acho que falta algo. Pessoal, não falta. Não falta nada. O que falta é você focar e começar. Porque 70% da manutenção é reparo simples. É troca de tela, bateria, conector, tela, bateria, conector, troca de periféricos, 70%. Então, se tu focar só em troca de periféricos, cara, tu já vai construir uma renda maravilhosa só em troca de periféricos. Tá entendendo? Eu movimento aqui em troca por mês, eu acho que eu devo movimentar de 500 periféricos, telas, baterias, essas coisas. Tá entendendo? Então tem um giro muito rápido. Porque o giro rápido, ele dá dinheiro. Apesar de ser um valor menor, mas é uma demanda que você tem todo dia. A maioria dos defeitos hoje é tela, bateria, conector, botão, um botão que quebra, um celular que tem um contato com água. Então você não precisa ter essa parafernália toda para fazer esse reparo. Entendeu? Então estuda o mercado, ó, eu quero fazer isso. Faz uma análise do investimento, compra o necessário e começa. Certo? E aí você vai agregar o seu valor a esse serviço, você vai fazer toda a sua estratégia, tá entendendo? Aprendendo a divulgar e vender mais, tá entendendo? Focando no atendimento e na experiência do cliente. Pessoal, foca no teu cliente. Foca, dinheiro, o que tu vai receber é consequência. Eu vou comentar isso aqui para vocês? Não vou comentar. Né? Algumas pessoas, alguns clientes chegam para mim, Eduardo, eu quero consertar contigo, mas eu ouvi falar que tu é um dos mais careiros aqui de Fortaleza, certo? Mas eu ouvi falar muito bem de você, que o seu serviço é de qualidade. Porque, pessoal, eu foco na qualidade do serviço. Porque quando você foca na qualidade, não tem retorno. Trabalhar com peça boa, a ferramenta boa necessária, uma boa análise, um bom diagnóstico, um bom reparo. Isso aí só faz com que mais clientes venham te procurar. Tá entendendo? Então o que eu agrego muito valor ao meu serviço. Muito mesmo. Se vocês verem o que eu agrego no reparo de um aparelho, essa é uma coisa absurda. Não é? E hoje praticamente eu vendo no boca a boca. Eu tenho mais de 30 anos de mercado. Então eu não preciso fazer um esforço muito grande para vender o meu serviço. Porque por si só, outras empresas, outros técnicos já me indicam, né? E eu sempre focando no atendimento e na experiência ao meu cliente realmente bem diferenciada. Ok? Então vamos aqui. E aí a lista dos 6 tópicos abordados na live de hoje. A ilusão do mais é o melhor. Vício em equipamentos e seus perigos, que eu falei. O valor da técnica e do conhecimento. Quando realmente investir em equipamentos. Você vai... Como é que eu vou investir? Aumentando o meu conhecimento, aumentando as minhas técnicas, a minha habilidade, volume de serviço. Logicamente, eu tenho que ter equipamentos melhores, mais equipamentos. Evitando comparações e focando no teu crescimento, lucrando com o que você já tem. Ok, pessoal? Então é isso aí. Professor Eduardo, como é que consegue gerir entre empreendedor e como técnico de celular? Boa pergunta, Rafael. Isso aí é assunto de live, viu? Já vou anotar aqui.
A pergunta do Rafael Damasceno. Joselito, meu amigo Joselito, te sigo há muito tempo e conheço a sua trajetória, inclusive a minha bancada eu fiz com a ideia que você me deu, até hoje estou com ela, ficou muito boa, parabéns pelo seu trabalho. É isso aí, Joselito, é isso aí, meu irmão. Pessoal, é experiência, eu quebrei muita cara, fiz muita coisa errada, mas chegou uma hora que eu acertei. Sabe, chegou uma hora que eu consigo fazer as coisas e as coisas acontecem. E é isso que eu quero compartilhar com vocês todos os dias, a partir do meu dia, certo? Pessoal, deixa um joinha, muito obrigado, amanhã tem live novamente. E só para vocês ficarem sabendo, as lives elas vão ser mistas, eu não vou falar só de conteúdo técnico. Como o Rafael Damasceno falou, eu vou trazer muito assunto relacionado ao empreendedorismo na área de manutenção de celulares, ok? Valeu pela pergunta, Rafael. Estamos juntos. Pessoal, até amanhã. Boa tarde, como o meu amigo aqui falou, José Lima. Vamos almoçar agora, viu? Tenho que almoçar bem rapidinho, porque 13h30 eu tenho que atender aqui os meus clientes. Pessoal, valeu, fico com Deus. Até amanhã, meio-dia. Um grande abraço.